Durante essa semana, você vai acompanhar uma série de reportagens sobre os impactos que o bullying causa no ambiente escolar. A violência e a perseguição que ocorrem dentro das salas de aulas prejudicam o desenvolvimento e o interesse dos alunos pelo aprendizado. Veja como pais e professores podem atuar de modo a minimizar os efeitos dessa prática em quem é vítima dos ataques. Na matéria de hoje, você vai conhecer um projeto sobre esse tema desenvolvido por alunos de uma escola em Taubaté. Há alguns anos era comum os alunos pegarem no pé do outro por causa de alguma característica marcante, mas a diversão foi ficando cada vez mais maldosa. Isso, aliado ao aumento da exposição proporcionada pela internet, fez também crescer os traumas causados por essa zoeira, e o que era brincadeira passou a ser visto como agressão. O bullying, ele tem essa nomenclatura, né, não faz tanto tempo, e nesse sentido as pessoas tomam consciência dos seus direitos e buscam entender que isso não é só uma simples brincadeira, né, que tem um ato de verdade, que isso pode trazer sérias consequências psicológicas. Sabendo que possa existir, é uma forma da gente prevenir. Como? Orientando, combatendo, falando abertamente sobre o assunto com os nossos alunos. O bullying é caracterizado por situações constantes de agressões físicas ou verbais, direcionadas a uma ou mais pessoas. O termo passou a representar as ameaças no ambiente escolar na década de 1970, quando um pesquisador sueco estudou o fenômeno de forma mais específica. Aqui no Brasil, como em todos os outros lugares do mundo, a prática é corriqueira nas salas de aula e leva o nome de intimidação sistemática. Muitos alunos que são perseguidos pelos colegas podem desenvolver transtornos sérios, como a depressão. Diferente do que muitas pessoas pensam a respeito do bullying, ele não é um mimimi, né? Porque como nós podemos avaliar que algo dito por outra pessoa é muito ou é pouco? É só aquela pessoa que escuta que sabe, né? Aquela pessoa que entende que ser chamado de gordinho, de magrelo, de feio, de burro, só aquela pessoa que escuta sabe o que aquele apelido, aquele xingamento significa para ela. Então é importante que nós não façamos um julgamento precipitado de acreditar que hoje tudo é mimimi, não pode se dizer nada, na minha época tudo podia, a gente escutava tudo e não sofria. E aí eu me pergunto, será que você não sofria? Ou será que não era falado sobre isso e você aguentava tudo sozinho e hoje você ainda arca com as consequências daquilo que você viveu na sua infância? Então é muito importante conversar com os filhos. Você, né, que passa por uma situação de bullying, é importante que busque conversar com o adulto, que busque explicar o que está acontecendo e mais importante é explicar, é dizer como você se sente com aquilo que você está passando, porque isso ninguém vai saber, somente você. Recentemente, o assunto ganhou destaque entre os jovens e nas redes sociais com a exibição de produções audiovisuais que abordam o tema. Alguns conteúdos também trazem à tona um debate sobre abuso sexual e o papel da escola em situações de violência entre os alunos. Para essa psicóloga, esse tipo de abordagem, que fala a linguagem dos jovens, ajuda aqueles que são perseguidos pelos colegas. Elas tanto ajudam, então o jovem ele consegue se identificar melhor com a situação. Então às vezes ele tem uma dificuldade de enxergar que ele está passando por aquilo e quando ele consegue ver um filme, um seriado que mostre isso, ele se identifica e fala, nossa, eu também sofro isso, eu também passo por isso. O problema é quando ele se identifica demais e aí talvez aquele personagem da série, do filme, não tenha um caminho tão bom, então ele não pede ajuda. Na verdade, ele sofre um suicídio, ele faz o suicídio. E aí o jovem falou assim, então esse é a resposta, é o que eu tenho que fazer também. Então, por isso que é importante que os pais acompanhem e saibam daquilo. Eles precisam estar de acordo com o que o jovem está assistindo, né, para poder ter essa comunicação e os pais poderem ajudar esses jovens a separar isso. Olha, por mais que você se identifique, aquele é o conteúdo do personagem, não é seu, e você já enxergou que talvez isso seja uma possibilidade, mas você pode fazer coisas diferentes, agir de formas diferentes, procurar ajuda. Olha, essa personagem fez isso, esse personagem fez aquilo, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer além disso? Por isso tem que ter sempre uma supervisão de alguém. Esse jovem tem que ter alguém acima dele para ele poder se comunicar, para poder pedir ajuda.
Por isso, é tão importante que os pais realmente façam parte da vida dos filhos. A criança e o adolescente precisam de uma referência sólida para construir sua identidade. O comportamento do jovem normalmente vai ser espelhado nas vivências diárias. Por isso, precisam de um bom modelo comportamental. Para esta psicóloga, os responsáveis devem assumir algumas competências na educação dos jovens, sem transferir essa tarefa para a escola ou terceiros. A primeira é conhecer esse filho. O que ele faz na internet? Em que momento ele está na internet? O tempo que ele usa. Saber desse perfil, o que ele assiste, com quem ele fala, que tipo de ferramenta que ele faz da internet. Segundo, os pais precisam saber colocar o limite. Tem coisas que podem, tem coisas que não podem, tem coisas que são acordos familiares, são regras da casa, e isso o adolescente precisa saber. Terceiro, é competência dos pais ter muito claro para eles quais são os valores que eles têm e que eles querem que seus filhos também o tenham. Por exemplo, responsabilidade, comprometimento, respeito, empatia. Isso não se ensina na escola, não é uma orientação, uma informação, porque isso tem em qualquer lugar. Isso é valor, isso é construído dentro de casa. É difícil encontrar um grupo de adolescentes em que nenhum jovem levante a mão quando a pergunta é: alguém aqui já sofreu bullying? Alguém aqui já praticou bullying? A agressão, muitas vezes disfarçada de brincadeira, pode marcar profundamente a vida de quem é alvo das perseguições, principalmente quando ocorre no ambiente escolar, já que o convívio com os valentões é diário. O aluno baixa o rendimento, ele passa a não querer ir na escola, para não ter que enfrentar o objeto causador do sofrimento dele, né? Seja um, dois ou um grupo de pessoas que agridam, que ponham um apelido, que xingue. Ele pode deixar de querer estudar, pode sofrer a evasão escolar, ele pode dizer muitas vezes para os pais que está indo para a escola e não está, né? Dependendo da liberdade que ele tem de ir sozinho ou não. Um dado curioso é que pode parecer irônico, né? Mas a rede pública no Brasil ela é a mais preparada para lidar com a situação de bullying, porque ela admite que o bullying existe. Então, ela chama os pais, ela contata o conselho tutelar, que entra em contato com essa criança, com a família dessa criança e estuda a situação de bullying que está acontecendo. Agora, muitas vezes em escola particular, ocorre repetição, o aluno ele repete de ano porque daí ele não quer mais ir, ele não quer estudar, por situação de bullying. E como muitas vezes a escola particular ela vende o serviço da educação, ela não vende a questão que o bullying existe. Então tem até uma psiquiatra, a Beatriz, que ela diz assim: quando você for procurar uma escola para o seu filho, você busca aquela que fala que admita que o bullying exista lá e que eles tenham um programa para lidar com isso. Para conscientizar os colegas e demais alunos sobre os impactos que o bullying causa, um grupo de estudantes da Escola Municipal Judite Campista César, de Taubaté, elaborou um vídeo para combater este abuso dentro das salas de aula. Tudo começou quando a gente fez um outro vídeo e a gente só fez brincando mesmo, sabe? Só nós alunos. E aí a diretora viu e ela gostou. Aí ela chamou a gente porque na escola estava tendo bastante caso de bullying. Aí ela falou pra gente fazer um vídeo sobre isso. Isso acontece no ambiente escolar, não só aqui na EMF Judite, como todas as escolas do mundo. Então, como os alunos estão aqui, o papel da escola é conscientizar, porque essas situações de bullying elas estão presentes em todas as relações sociais. Mas na escola, como os alunos passam um bom tempo aqui, a gente vê a evidência da sociedade aqui na escola. Esse vídeo ele não foi feito à toa, né? Nós fizemos um trabalho com os alunos de dinâmicas, de rodas de conversa, palestras. Então, o vídeo foi uma forma que nós encontramos de conscientizar os alunos. Alguns alunos daqui, eles acabaram mudando o jeito de pensar. Alguns que praticam, que sofrem, eles acabam mudando o jeito de pensar sobre o bullying. E alguns até pararam de fazer bullying por causa do nosso vídeo, porque acabou mudando o jeito de pensar deles. E acabou conscientizando mais a escola. Tipo, antes a escola não que ela não se preocupava, mas tipo, não tocava muito nesse assunto sobre bullying. Agora eles estão trabalhando mais com isso, os professores na sala.
Às vezes me pego lamentando por problemas que não são meus, por atitudes que nem são minhas, por palavras disparadas que saem sem perceber por diversos cantos desse mundo e que são aplaudidos por pessoas vazias de atenção e de amor, mas que se sentem preenchidas por um momento assistindo a dor do próximo. Olha que estranho. Esquisita. Pra que isso? Por que você tem que diminuir alguém? Só pra se sentir superior? Melhor? E desculpa, colega, se essa é verdade, mas sim, você que pratica o bullying é um agressor. E aquela pessoa que sofre com suas piadinhas idiotas e desnecessárias é uma vítima indefesa. É uma coisa que ninguém gosta de passar, né? E várias pessoas passam por isso várias vezes, e na maioria das vezes na escola. E às vezes acaba sofrendo consequências, e quem passa por isso às vezes não fala para a família, para os amigos, acaba prejudicando a própria vida dela. É muito ruim, você se sente rebaixado, você se sente muito triste, sabe? Você não tem vontade de fazer mais nada. O vídeo é uma representação do que muitos jovens vivem nas salas. Enfrentar situações de exclusão, deboche e preconceito é um desafio difícil de superar se a vítima estiver sozinha, sem ter em quem se apoiar. Por isso, a presença de uma estrutura familiar sólida e um círculo de amizades pode amenizar o sofrimento desse adolescente. Se você estiver sofrendo isso, é bom você contar, porque se você ficar guardando pra você, vai ficar guardando, você vai piorar as coisas. Então, é mais fácil você contar pros diretores, pra sua mãe, pro seu pai, que vai ser bem melhor. A família e os amigos, eles podem ajudar, assim, no modo psicológico, sabe? E às vezes, quando não fala, acaba prejudicando, e a família pode levar para o psicólogo, e os amigos também podem ajudar. Tipo, se não tiver ninguém do lado da pessoa que está sofrendo, ela pode ficar sozinha, pode fazer coisas muito piores, além de só chorar e essas coisas. A gente fala muito de rede de apoio. Então, quanto maior a rede de apoio de uma pessoa, mais difícil é dela cometer um suicídio, porque ela tem mais motivos para lutar. Então, precisa ter essa rede precisa ser fortalecida e precisa estar de acordo com aquele jovem, se comunicando, procurando ajudar e não também apoiando, né, o que está acontecendo, o bullying, ou falando, nossa, mas isso é frescura, isso é mimimi. Isso é uma rede de apoio que vai levar ele mais profundo. Agora, se a rede de apoio escutar, prestar atenção, ela ajuda. Inclusive, a gente fala muito daquelas pessoas que elas observam o bullying, mas elas não fazem nada, digamos assim. Elas são só as pessoas que ficam ali de olho. Essas pessoas também são extremamente importantes para a situação de bullying. Primeiro que se ela observa, ela não faz nada, ela vira cúmplice. Segundo que, muitas vezes, o perfil daquela pessoa que sofre bullying, ele é muito passivo, muito inibido, então ele não tem capacidade ou ele não consegue contar e procurar ajuda de alguém, contar o que está acontecendo. E essas pessoas que observam, elas podem entrar auxiliando nesse aspecto. Então, por exemplo, numa escola, se ele sabe ou ele presenciou um colega sofrendo bullying, ele pode procurar um professor, um diretor, alguém, contar a situação, né, expor aquilo, para que aquele colega tenha um apoio, mesmo ele não indo buscar ajuda. Então, ele é um meio de auxiliar aquilo, e isso também faz parte da rede. Na edição de hoje, você viu vários eventos culturais e esportivos marcam a programação de aniversário este mês de Pindamonhangaba. Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos confirma a volta em setembro de voos domésticos no aeroporto do município. Sem albergue próprio, Assistência Social de Pindamonhangaba explica como é feito o atendimento a pessoas em situação de rua durante o inverno. Estes são alguns dos destaques do Repórter Setorial de hoje. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Participe visitando nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Repórter Setorial volta amanhã para uma nova edição. Até lá!